amigas, olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Este ano eu não vou prometer nada, mas eu quero começar janeiro direitinho, assim como eu comecei ano passado. Eu sempre recebo comentários positivos, falando que as pessoas gostam, falando pra eu voltar. E também é engraçado que, por exemplo, uma amiga que eu fiz ano passado, ela falou o quanto ela gostava dos meus vídeos, ela nunca tinha comentado. E eu não sei se eu falei aqui, mas teve uma vez que eu tava fazendo uma trilha, a menina reconheceu a minha voz e falava que assistiu os meus vídeos. E também esse tempo de refletir sobre o mês é muito legal pra mim, porque eu sempre saio com um gostinho bom do mês, assim, um pouco otimista, feliz sobre as coisas que aconteceram. Não sempre, mas janeiro, por exemplo, é um mês que eu tô com esse sentimento feliz de ter refletido sobre ele. Vamos ao que aconteceu no mês de janeiro, alguns pensamentos, algumas reflexões, alguns sentimentos, e espero que esse vídeo te inspire a tirar um tempo pra pensar sobre o seu mês também, pensar no que foi bom, o que foi ruim, e só de, como eu falei, né, só de olhar pra trás e ver as coisas que aconteceram, porque sempre tem coisas boas que aconteceram. Falando do meu mês de janeiro, o mês de janeiro começou comigo numa cidade nova. Ano passado eu também, né, passei a virada numa cidade nova, não muito nova, né, mas em São Francisco. E dessa vez eu fui pra Seattle. O que me fez querer muito voltar em Seattle, né, foi que ano passado, 2025, eu e o meu ex-namorado, a gente foi pra Washington e a gente visitou 2 National Parks lá. E eu nem tive tempo nenhum de ver Seattle. Eu cheguei à noite e voltei à noite e não vi nada da cidade. Mas eu não sei porque eu fiquei com um gostinho de que eu gostaria de ver mais daquela cidade. A minha mãe veio pra cá também, né? Eu gosto de sair de Los Angeles porque eu sinto que eu consigo desligar um pouco mais a minha cabeça, aproveitar mais o tempo com ela. É gostoso estar numa cidade diferente, explorando uma cidade diferente. Eu sinto que eu tenho mais motivação pra sair do que se eu estiver aqui em Los Angeles fazendo as coisas que eu já fiz várias vezes. E é sempre bom, né, conhecer uma cidade nova. Então tava bem gostosinho, bem friozinho. Eu gostei muito da cidade. Me pareceu, porque pelo que me falaram não é, mas me pareceu ser uma cidade mais igual, mais igualitária do que Los Angeles, assim. Todas as casas elas parecem ser a mesma coisa, um pouco mais antigo, então parece ser um pouco mais igual, mas acho que não é. Acho que tem tanta desigualdade quanto aqui em Los Angeles. Como eu falei, né, minha mãe esteve aqui. Nesses últimos 3 anos, ela veio me visitar, o que é uma coisa que me deixa muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar esse tempo com ela. Mas ao mesmo tempo, eu fico... Sempre que ela tá aqui, eu me sinto um pouco desconectada, assim, sabe? Eu não duvido que ela seja a pessoa que mais me ama no mundo, que mais queira o meu bem, que mais torce por mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu não consigo conversar direito com ela. Sinto que a gente não tem muita coisa em comum. Eu sinto que, na vinda dela, eu sinto que a gente não se conecta muito. Mas a gente se conecta da forma que dá. Eu acho que é isso. Mas é porque no início eu tinha um pouco mais de expectativa na vinda dela, de fazer as coisas diferentes, de ser uma versão mais madura de mim mesma, de não regredir tanto na minha idade. Talvez eu tenha aceitado que eu sou uma nova pessoa, que ainda, apesar de ter amadurecido, ela ainda é minha mãe, então a gente ainda vai entrar em conflitos. E é isso, entendeu? Tipo, eu não sei se eu espero mais disso, entendeu? Essa é a nossa conexão. E às vezes eu sinto que é um pouco fraca. Mas é isso aí. Acho que eu aceitei que é isso. E uma coisa que me irritou um pouco antes dela vir pra cá, né? É que antes dela ter vindo pra cá, ela falou pra eu não terminar o meu relacionamento antes dela chegar. Porque eu fico muito chata quando eu tô triste. Porque eu fico chata e mais irritável quando eu tô triste. Faz sentido, né? E eu acho que em algum ponto ela tá um pouco certa. Eu acho que não é muito legal você falar isso pras pessoas, né? Até porque se elas querem terminar um relacionamento, elas devem ter algum motivo pra isso. Então, assim... Mas, enfim... Eu acho que ela tá um pouco certa em ter falado isso, porque, bem ou mal, ter o meu ex-namorado pra ligar e pra conversar todos os dias era uma coisa que me trazia paz, assim, sabe? Tipo, no meu dia a dia não tem uma pessoa que eu fale todos os dias. Eu falo com a minha psicóloga toda semana, mas eu falo com as minhas amigas toda semana, mas assim, eu sinto como se com a minha terapia eu consigo falar mais, assim, mais
Com as minhas amigas, eu sinto que às vezes eu não consigo passar muito bem o que eu tô me sentindo, sabe? Porque às vezes eu me distancio delas. Quando a gente vai sentar, assim, eu sinto que tudo é muito rápido, ou que eu não consigo... Tiveram coisas que passou e que já se resolveram e tal, que elas talvez ocupam algum espaço na minha cabeça, mas assim, eu sinto como se eu não conseguisse falar as coisas que eu tô sentindo de forma direito, assim. Então, quando eu tinha o meu ex-namorado e a gente conversava, ele era uma pessoa que fazia que se esforçava em perguntar como eu tô, porque às vezes se a pessoa não perguntar, eu não vou falar nada, entendeu? Então, ele era uma pessoa que colocava esforço em saber como é que eu tô, me perguntava como é que eu tava e colocava esforço nisso. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu preciso de um pouco de um empurrãozinho. E ele me dava esse empurrãozinho. Então, assim, era não ter essa pessoa na minha vida, eu me sinto um pouco mais sozinha no geral. Então, eu acho que ele fez falta pra eu compartilhar um pouco sobre isso e acabar me estressando menos, assim. E ir pra Seattle foi muito legal. Eu sempre falo pra vocês de um site que eu uso para encontrar estadias. O nome se chama Trusted House Sitting, que é um site que você troca hospedagem para cuidar de gatinhos. Então a gente cuidou de um gatinho Baby, não sei o nome do gatinho, não quero pronunciar. E ele foi um gatinho bem fofinho, mas bem independente, assim, sabe? Ele ficava perto, mas ele não gostava muito de ser tocado. Mas enfim, foi bem legal, a casa era bem gostosa, bem confortável, a cozinha era linda. Enfim, foi muito legal ir pra lá. O que eu mais gostei de lá foi que eu gostei bastante do mercado e do Space Needle também. E eu tive muita sorte de que eu fiquei lá 6 dias na cidade e só choveu nos dias de aeroportos. Então, assim, só no primeiro e no último dia. E o resto tava o céu aberto, bonito, sem chuva, o que não é uma coisa tão fácil de se ver em Seattle. Então, fui muito sortuda. E em relação à minha mãe, no último dia que ela tava aqui, eu perdi um pouco a cabeça no aeroporto. Porque tava uma fila infernal na American Airlines. Várias pessoas perdendo voo, várias pessoas desesperadas. Graças à minha mãe, 2 famílias de, tipo assim, gigantescas, de 5 pessoas não perderam os seus voos e várias conexões por causa da gentileza dela, que ela deixou eles entrarem na nossa frente. Enfim, caótico o aeroporto, uma fila gigantesca. A gente ficou na fila, sei lá, 1h30. Sorte que a gente chegou realmente com as 3 horas de antecedência. Mas enfim, American Airlines, assim, só tinha 2 pessoas trabalhando. Aí quando chegou lá no guichê, a mulher queria cobrar bagagem extra, porque a mala tava um pouco mais pesada. E aí, tipo, queria cobrar mais uma bagagem. Aí eu fiquei super irritada. Aí eu fui escrota com a mulher lá, o que eu não me orgulho. Se fosse o meu namorado fazendo isso na minha frente, eu ia pensar, isso não é sexy. Enfim, eu não me orgulho, mas eu fiquei muito irritada nessa hora, porque, né, ela tava cobrando lá $200 a mais da gente, enquanto várias pessoas estavam perdendo fila, como se nada estivesse acontecendo. Enfim, perdi a cabeça lá, fui escrota com a mulher. E a última coisa que a minha mãe falou pra mim é que ela estava envergonhada da minha atitude. Isso ficou na minha cabeça, né, porque, como eu falei, não é sexy, eu entendo o que aconteceu, eu entendo que eu perdi a cabeça. Se fosse ao contrário, eu não ia gostar. Mas tem uma coisa na minha família que a gente não pede desculpa. E olha só que zoado. Eu tô aqui falando isso em voz alta, reconhecendo isso em voz alta, achando que isso é um problema e não fazendo nada diferente. Ai... Então é isso. Entenda o seu erro e cometa mesmo assim. Agora, falando da segunda semana de janeiro, eu voltei a ler. E ler era uma coisa que eu gostava bastante na minha adolescência. E eu lembro que eu tinha 2 amigas também que amavam ler. E a gente lia livros juntos, a gente conversava sobre livros. O meu cérebro derreteu. Eu tô viciada em rede social, como todas as outras pessoas. O meu attention span é igual de uma criança de 5 anos. Eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa sem pegar meu celular, mas eu tenho vontade de ler mais, de fazer outras coisas além de ser ficar no meu celular, que ficar no celular não é lazer. Então eu tinha essa vontade de voltar a ler mais. Para me motivar a esse objetivo, eu procurei um clube do livro, e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que é um site que você tem vários clubes do livro, e aí você pode escolher entre online, presencial, você pode escolher pelo tópico, o que você gostaria de ler. Eu queria muito ler ficção, porque faz tempo que eu não me sinto assim, até mesmo pra assistir uma série, pra assistir um filme, não tô conseguindo gostar muito dos personagens, assim, sabe? Tipo, torcer muito por um personagem, odiar muito um personagem.
Faz um tempo que não tem uma série que eu ame muito. Então fazia muito tempo que eu não sentia isso lendo também. Isso de gostar de um personagem, torcer por um personagem, tá entretida na história de um personagem lendo. Senti isso lendo esse livro. Talvez o livro nem seja tão bom, mas assim, ele serviu o propósito de me manter entretida. Uma leitura fácil, uma leitura gostosa. Teve plot twists, teve surpresas ao longo da história, então eu gostei bastante. Eu super recomendo. O nome do livro é The Book of Doors. É um livro sobre livros mágicos. Então, um determinado dia, uma menina recebe um livro mágico que abre que abre portas. Que você abre uma porta, você imagina o lugar para onde você quer ir e você abre a porta nesse outro lugar novo. E, obviamente, esses livros são muito poderosos e pessoas querem encontrar esses livros. O livro é sobre esses personagens procurando esse livro, querendo esse livro, mas não é só esse livro, tem outros livros mágicos, então cada um desses personagens tem um determinado livro que tem um determinado poder, mas no meio do livro, eu confesso que eu nem pesquisei muito antes de ler o livro, né, pra ler o livro. Então assim, no meio do livro teve um elemento a mais nessa história, que é um elemento que eu gosto bastante. Pra mim foi uma grande surpresa, foi um daqueles momentos que eu, assim, meu Deus, isso aconteceu. Enfim, super recomendo a leitura. O primeiro um terço do livro é um pouco mais devagar, mas se você consegue passar desse primeiro um terço, ele fica bem mais legal depois daí. E eu super recomendo esse site que eu falei pra encontrar clubes do livro. Também, confesso que eu não sei se você encontra clubes do livro em todo o mundo ou somente nos Estados Unidos, mas eu achei bem interessante pra quem gosta de ler e tá a fim de discutir em inglês, porque tem vários clubes do livro que são por Zoom, então você pode praticar o seu inglês ou a sua escutação. Tem uma palavra pra isso que eu esqueci. Conversação ou escuta, falando sobre livros. Então deve ser legal, fica a dica. Esse mês, como eu tô de férias, eu tentei consegui ir na casa da minha amiga lá que teve bebês. Cada vez que eu vou lá, a gente testa alguma receita. Ela é vegana, então assim, eu tenho testado algumas receitinhas veganas pra ela. Comer menos carne é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu sinto que eu não tenho muito willpower, não sei falar isso em português, força de vontade pra ser. Mas enfim, eu fiz e uma coisa que eu tenho feito bastante pra eu comer é stew. É tipo uma sopa, só que é um creme, talvez um creme. Não necessariamente um creme, é entre uma sopa e um creme, mas tem pedaços de coisas. Tenho feito bastante disso pra mim. Eu coloco feijão, aí eu coloco batata, eu coloco alguma carne ou eu coloco frango e aí vira esse creminho assim com várias texturas. É uma coisa que eu tenho feito porque você faz uma vez, é barato, rende. Então é uma coisa que eu tenho cozinhado bastante pra mim. E eu fiz pra ela não é stew, né? No caso eu fiz só um curry com grão de bico, ficou bem delícia, mas eu quero fazer esse como se fosse um stew com quinoa. Então eu tenho testado receitinhas vegetarianas. Uma coisa que tá sempre no meu resolução de ano novo e nas minhas resoluções de férias também é voltar a me exercitar. Eu diria que eu voltei a me exercitar em janeiro, mas eu não tenho conseguido ser muito constante. Mas essa semana fui mais constante. Teve um dia que eu saí pra correr e aí eu fiquei quebrada uma semana. Aí depois teve um final de semana que eu fiz uma trilha, eu também fiquei um pouco quebrada. Mas enfim, voltei. E é o meu objetivo me exercitar aí direto até o dia de voltar às aulas, que é no dia 17 de fevereiro. Semana 3. E na semana 3 de janeiro, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o meu cabelo, ele tá meio avermelhado. Era pra estar mais avermelhado, eu acho que ele tá um pouco roxo. Mas enfim, eu pintei o meu cabelo, cortei também. E eu gostei. Eu gostaria que ela tivesse cortado mais aqui na frente, pra ter ficado que nem no ano passado, mais picotadinho aqui na frente. Mas eu gostei bastante. Fica a dica, eu vou deixar todas essas dicas aqui na descrição, tá? Essa é uma dica um pouco mais local. Qualquer college grande deve ter também um salão do college. Então, por exemplo, aqui no Santa Monica College tem um salão, e aí eu pintei e cortei e foi $35. E pintar e cortar não sai por menos de 150. Então eu fiquei bem satisfeita. Não pegou muito no meu cabelo, principalmente aqui nas pontas, porque eu tinha uma rena aqui, um tipo de tintura, e aí não pegou muito. Eu gostaria que tivesse ficado mais vermelho, mas no sol ele tá bem vermelho e eu gostei no geral. Então eu fiquei feliz de ter feito isso. Deu um up assim, eu gostei do resultado. Espero que vocês tenham gostado também.
É engraçado, há alguns anos eu sempre fui um pouco resistente a cortar o cabelo. E por mais que eu não faça nada muito ousado, né? Tipo, só aparo e tal, eu tenho sentido muito essa vontade de... Tenho atribuído sentimentos positivos a cortar o meu cabelo. Eu cortei ano passado depois do meu aniversário, eu cortei agora em janeiro. E eu gostaria de ir lá de novo pra pedir pra ela fazer um pouco mais, pra moldurar mais o meu rosto, assim. Fazer um pouco de camadas aqui na frente. Mas eu gostei bastante. Dia 7 de janeiro é aniversário de uma grande amiga minha. Houveram 2 comemorações. A primeira foi um game night e foi muito divertido. Eu sinto muita falta de ter um grupo de amigos, assim. Situação me fez querer ter um grupo de amigos. Eu tenho sentido essa necessidade de procurar me socializar um pouco mais, por isso eu procurei esse clube do livro e também para fevereiro eu procurei um clube de corrida. Então eu espero que essas situações me abram um pouco de... algumas situações um pouco mais sociais. Conhecer pessoas, paquerar. Enfim, essa game night foi muito legal. Eu fiz o bolo dela, inspirado no bolo de coco gelado. Aquele que é bem molhadinho. Aí ficou muito gostoso. Eu vou fazer esse bolo semana que vem agora pros bebezinhos, pro mês de aniversário deles. Eu lembro, né, que há um ano atrás eu falei que foi quando eu comecei a voltar a fazer bolos. E é uma sensação boa de você presentear as pessoas com sua arte. E o bolo é sempre um momento especial, um momento gostoso de dividir. E você ter também o bolinho e comer durante a semana é gostoso. Então eu fico feliz de proporcionar isso como um presente para as minhas amigas. Eu ainda tenho que melhorar bastante a estrutura do bolo, porque eu queria deixar ele bem molhado mesmo, né? Mas eu queria que fosse um bolo. Ela queria que fosse... Ela falou que podia ser de bolo de pote mesmo. Eu falei assim, não, quero que seja um bolo mesmo, quero que ela cante parabéns. Então, mas eu molhei muito ele, né? Então eu tive que enrolar ele no acetinado, naquele plástico. E no momento que tirou o plástico, cantou parabéns, ele já... Mas não querendo menosprezar a minha arte, mas assim, na minha cabeça é difícil de fazer bolo ruim. Ele pode até ser feio, mas ruim tem que ter muita criatividade pra deixar um bolo ruim. Enfim, tava bem gostoso, apesar de estar troncho. E a outra comemoração do aniversário dela foi... Nós fomos pintar cerâmica e foi muito gostoso ficar lá 5 horas offline, pintando e trocando e pintando. Eu fiquei muito entretida, é uma atividade muito legal, muito gostosa, que eu gostaria de fazer mais vezes. Só é um pouco caro, mas eu gostaria de, tipo assim, comprar cerâmica fria e chamar elas pra fazerem aqui comigo, assim. Acho que também seria legal, gostoso de fazer. Nessa semana também foi o aniversário do meu ex-namorado, então eu fiquei bem triste, porque nos últimos 2 anos esse momento sempre foi um momento especial, que a gente estava esquiando e criando memórias boas. Nesse mês dele longe de mim, eu, como eu falei, né, falando da minha mãe, senti muita falta de ter ele e de falar com ele e de ter ele perguntando sobre mim, perguntando como é que eu tô, colocando esse esforço em mim e me ajudando a me comunicar bem. Ou melhor do que no geral. Então eu fiquei triste que foi aniversário dele e que dessa vez a gente não tava fazendo nada juntos. Na última semana de janeiro, houve uma reunião do Book Club e foi legal. Eu confesso que eu queria que as pessoas fossem um pouco mais jovens, assim, porque, como eu falei, eu tô procurando amizades, né? Mas só de você ir lá e de comparecer, e de falar e de estar ali trocando com pessoas é legal, mas eu queria ter um pouco mais amizade, de tentar achar um pouco mais de amigas. Mas foi muito legal, elas foram muito simpáticas, fluiu tudo bem, eu gostei bastante de trocar sobre o livro. Uma coisa que eu gostei é que elas eram mulheres mais velhas, maduras. Quando eu falei maduras, eu lembrei daquele podcast da Mulher Madura. Enfim, eu fico pensando que algum dia eu quero ser como elas. Mulheres maduras, bem-sucedidas, trocando num clube do livro, tomando um vinho. Enfim, é bom estar rodeada de pessoas diferentes. Aí foi isso. E uma última coisa da semana de janeiro foi que meu ex veio aqui. Ele, obviamente, gostaria de voltar e ele gostaria de
que eu desse uma chance pra gente. Ele diz que ele tá preparado para as coisas que eu falei que eu queria no outro vídeo. Pra quem não viu, eu fiz um vídeo falando desse término e tal. Eu falei nesse vídeo que ele me deu um gostinho de várias coisas, um gostinho do que é uma vida a dois, mas eu sinto que a gente não tá, que eu não tenho nenhuma perspectiva pra essa vida. E basicamente ele falou que ele também quer essa vida, que ele também quer as coisas que eu quero e que eu sou uma inspiração, uma motivação para que ele consiga empregos melhores, para que ele consiga oportunidades melhores, para que a gente consiga construir essa vida. Parece que ele tá mais maduro, assim, parece que esse tempo, essa distância fez ele enxergar coisas que ele não via antes. E também dele entender um pouco mais o meu ponto de vista sobre o futuro, sobre de querer coisas pro meu futuro e de querer construir coisas, e que eu não tava vendo isso nele. Enfim, basicamente ele falou que ele também quer essas coisas que eu quero, que ele vê essas coisas acontecendo comigo, mas eu não consigo... Eu consigo acreditar, eu acredito nele, eu acredito no que ele tá falando, eu acredito nas intenções dele, mas pra mim existe uma distância muito grande entre acreditar e ver isso acontecendo na prática, assim, sabe? Existe uma expectativa e existe um caminho muito longe até a realidade. Ele diz que esse ano vão ter oportunidades melhores de emprego pra ele e que se ele se vê morando junto, ele vê essas coisas acontecendo, mas eu não consigo ver. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de ver essas coisas acontecendo pra ele e eu gostaria de ver ele transicionando entre essa vida de van pra essa vida um pouco mais tradicional, que eu possa ver essas coisas acontecendo com a gente, mas eu não sei se eu estaria... Primeiro que eu não consigo ver de fato acontecendo, e se ele me desse e se isso estivesse acontecendo, eu acho que eu ficaria um pouco hesitante de me jogar com tudo nisso, assim. Então tá, vamos morar junto, sabe? Eu acho que eu gostaria que fosse uma transição um pouco mais sutil, assim, sabe? Mas enfim, eu acho que pra mim, do meu vídeo que eu compartilhei do nosso término e hoje, pra mim as coisas não mudaram. Pra mim eu ainda não consigo ver essas coisas acontecendo, apesar dele falar que ele vê essas coisas acontecendo, que ele se sente mais próximo, mais preparado. Enfim, então é isso aí. Até então eu não tive nenhum date potencial, não consigo conversar com as pessoas. Parece que não tem ninguém interessante nos aplicativos. Mas eu me considero aberta a conhecer pessoas, mas eu não tô conseguindo conversar com ninguém. Uma outra coisa de janeiro é que eu fiz um pão. Eu fiz um pão, gente. Eu fiz o meu primeiro sourdough e foi um processo bem longo. Eu comecei em janeiro, só assei o pão em fevereiro. Então, eu gosto de fazer as coisas com as minhas próprias mãos, assim, de testar receitas novas, e o sourdough é uma coisa que eu entendo porque as pessoas gostam tanto disso. Até porque quando você come o seu pãozinho fresquinho, quentinho, você pensa, isso vale a pena. É um processo longo e demorado, assim, que eu acho que quando eu estiver estudando, que aí eu passo um domingo inteiro estudando, eu acho que vai ser interessante fazer o sourdough enquanto eu tiver um domingo de estudos, sabe? Porque aí eu posso otimizar o meu tempo e fazer os dois no mesmo dia. Enfim, eu entendo que as pessoas gostam disso. Quando você come o pãozinho, ele vale a pena. Então é uma coisa que eu gostei e eu acho que eu vou fazer de novo. Com certeza vou fazer de novo. E também, né, quando você faz pão, você tem o descarte, que é o que sobra quando você faz o seu sourdough. Então dá pra testar várias outras receitas. Eu quero muito fazer um cinnamon roll. Ontem eu fiz pão de hambúrguer. Ficou delícia. Eu fiz também ontem um pumpkin cake, um bolinho de abóbora, ficou deli, mas eu quero muito fazer um cinnamon roll. Isso eu vou deixar pra fevereiro. E voltando aqui pra janeiro, eu fiz várias coisas novas. Eu fui fazer cerâmica, eu fui no meu book club, teve esse game night, eu fiz um pão, eu voltei a me exercitar, aqui tá em andamento. Teve um dia que eu corri até a praia e teve um sábado que eu fui de bike pra praia. Eu tô me esforçando também a passar mais tempo fora de casa, fora do meu quarto, nem que seja na área externa do meu prédio, lendo um livro, só de estar fora de casa. Eu tenho me esforçado a fazer isso. Como eu falei, né, tentar ser um pouco mais sociável, tentar fazer atividades em grupo. Por exemplo, esse clube do livro. Pra fevereiro eu vou entrar num clube de corrida, que aí eu já encaixo o me exercitar ao fazer sociável. Então, quando eu volto pra pensar no meu mês de janeiro, eu pensei, nossa, eu fiz várias coisas legais. Eu li um livro, tô
outra metade do livro, fiz coisas novas e eu tô animada pra fevereiro também. E é isso aí, gente. Várias coisas, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que eu não faço, que eu gostaria de fazer mais, é postar mais no Instagram, que eu sou a blogueira mais offline que existe, mas tá na minha lista pra fevereiro. Janeiro eu tô de férias, né? Então foi um mês que eu tive tempo pra me dedicar a outras coisas e também ao meu ócio, de ler mais e às vezes até sentir um tédio, assim, sentir um pouco de quero encontrar coisas pra fazer, preciso sair de casa. E foi um mês muito bom. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo, que eu quero fazer sim, que eu quero compartilhar, voltar, que agora, como eu tô fazendo meu pão, eu quero trazer mais atualizações de pães. E também do meu Browning Club, que é uma coisa que eu espero que dê certo, que eu gosto. E aí eu compartilho pra vocês no mês que vem, se eu gostei. Isso aí, gente. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.